Amém? Salve, amados irmãos, com a graça, a paz do Senhor, você que está na sua casa, os irmãos que estão aqui, eu queria cumprimentar quase todo mundo, mas sou presbítero. Então, amados, vamos mais uma vez estar entrando no nosso estudo bíblico dominical, aqui na verdade na quinta-feira, e nós estamos entrando no novo módulo, nos novos tipos de lição que nós estamos falando, será sobre os Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Eu peço perdão porque nós estamos começando um pouco atrasado aqui, demorando um pouquinho para a montagem, mas eu creio que você que agora está aqui neste momento vai receber também do Senhor. A nossa produção começou a dar uma risada aqui, mas o Senhor está abençoando em todo e qualquer momento, amém? Se prepare na sua casa, vamos começar fazendo uma oração ao Senhor, pedindo para que esse ensino venha estar frutificando dentro do nosso coração, comece a se abrir e a permitir que as palavras que forem ministradas não sejam palavras jogadas ao vento, mas elas venham estar semeando em terra fértil. Deixe o Senhor crescer o que nós louvamos, agradecemos ao Senhor por podermos ter essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui em Tua presença. Nós somos gratos, Pai, por podermos, Pai, ouvir um pouco mais de Tua palavra, capacitado, Pai, porque é o Senhor que nos dá força para continuar, Senhor. Deus, nós queremos aprender um pouco mais de Ti, Espírito Santo. Vem estar abençoando este culto, que o Senhor venha estar abençoando cada irmão que esteja assistindo, seja ao vivo ou esteja vendo pelo YouTube. Deus, que o Senhor venha estar realmente, Pai, tocando e trazendo a Tua presença. Pai, nós queremos entender um pouco mais o que é a Tua adoração, Senhor. Nós queremos, Pai Deus, ter dentro de nós essa vontade de Te conhecer como um noivo, e sermos a noiva que aguarda ansiosamente, com muita esperança, Pai Deus, a Tua volta. Nos ensina então, Senhor, a estar mais perto de Ti, a aprender e a querer, Pai Deus, a conhecer mais o Senhor. Gera em nós essa sede, dessa fome pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gui, pode passar para a gente. Salmos, um guia devocional para os cristãos. Talvez você que esteja assistindo pergunte: uau, então quer dizer que essa lição vai ser somente sobre salmos? Então não tem muita coisa, é restrito, mesmo que seja grande, não tem muita coisa a aprender. E eu só quero começar a questionar vocês sobre algumas coisas. Vocês sabem quem escreveu o livro dos Salmos? Será que foi só uma pessoa? Será que foi só um autor que esteve escrevendo todos os versos? Em que situação ele estava escrevendo isso? E qual que era a base dessa pessoa no momento que ela estava escrevendo? Começa a perceber e a gerar esses questionamentos dentro de você, e começa a perceber que em cada momento o Senhor trouxe para esses homens de Deus que estavam escrevendo, trouxe palavras que veio para frutificar em salmos, que veio frutificar em hinos que adoravam o Senhor, mas também traziam a realidade sobre cada um desses homens. Amém? Gui, pode passar para a gente. O objetivo da lição de hoje, aprender orando pelos salmos, ou seja, nós vamos estar trazendo um pouquinho do que é o salmo no geral, o que quer dizer, o que é o livro dos salmos, onde ele fica, quem escreveu, qual é a época. Vamos mostrar a importância dos cânticos entre a adoração utilizada no Antigo Testamento. Elas foram 7 utilizadas para expressar a adoração, e uma dessas adorações é expressa pela palavra que representa lamar, o louvor com cânticos. Então vamos ver qual que é a importância dos cânticos ao Senhor também presente no livro dos Salmos, como os salmistas usavam os instrumentos para estar adorando ao Senhor, amém? E destacar alguns termos específicos dos Salmos, amém? É sempre importante nós estarmos conhecendo um pouco do linguajar, da forma como é tratado, para nós podermos então estar prestando atenção, podemos estar recebendo um pouco mais do que vai ser trazido para nós, amém? E pode passar. Texto de referência, nós pegamos a revista, aliás, 3 versículos, Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado a obra que fizestes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo 45. Meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um mestre escritor. Aleluias. Vejam quão profundas foram as palavras. Nós temos que ser assim como esse salmista que está escrevendo que o que ele mais deseja, assim como o ser, é ansiar pelas águas, é ansiar
E no segundo versículo ele mais uma vez está comentando: olha, nossos ouvidos ouviram o que os nossos pais falaram, os nossos olhos viram o que o Senhor faz. Eu creio que essa verdade também não é sobre o salmista, mas é sobre nós. Nós escutamos as maravilhas que Deus fez através da Bíblia, mas nós também começamos a perceber com os nossos olhos o que o Senhor tem feito atualmente sobre nossas vidas. E chega no último versículo, Salmo 45:1, meu coração ferve com palavras. E o final do versículo: a minha língua é uma pena de um destro escritor. O que o salmista está falando é: olha, as palavras que vão sair da minha boca são as palavras que vêm de um escritor, que vem de um Criador, de um Deus que deve ser glorificado, porque está acima de todo nome. Amém? Perceba a intensidade dessas palavras. É um cântico de louvor em cada versículo. É uma expressão do que o Senhor gerava dentro do coração desse autor. Em cada momento, nós temos que pedir para o Senhor: Pai, gere em nós essa vontade, então, de que a minha língua também seja uma pena, Pai. Que a minha boca, Deus, também profere palavras que vêm do Teu reino, porque nós queremos cantar e glorificar o Teu santo nome, que grande Ele é. Amém? E pode passar para a gente, texto áureo: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do cantor. Amém? Davi utilizava muito a harpa, tanto que nós vamos dizer no decorrer da lição, o quão importante era isso, porque trazia a presença do Senhor. Ele utilizava aquele conhecimento que ele tinha para alegrar, para poder exaltar e também para falar com o Senhor sobre as suas tristezas, sobre os seus momentos de angústia, sobre os seus momentos de tristeza. O Senhor não ignora eles, pelo contrário, o Senhor percebe cada momento que nós estamos e nos leva então a uma resolução que nos leva a adorar a Ele. Amém? E neste momento vamos pedir ao Senhor para que durante todas essas lições, todos esses capítulos, o louvor dele esteja constantemente sobre os nossos corações. Eu convido você a se colocar de pé onde é que você está. Comece a permitir com que o que o Senhor quer gerar dentro do teu coração seja realizado. Começa a ser a concretização do que Deus quer para a sua vida. O Espírito Santo vai mover em você. E às vezes palavras de adoração que você pensava que não sairiam de você vão começar a surgir. Vão brotar como água na terra. Vai começar a trazer e servir como um rio. O Senhor fala que a nossa canção, o nosso louvor sobe como um incenso. Vamos então deixar com que Ele sinta o nosso incenso nessa noite. Amém? Vamos estar louvando e adorando ao Senhor. Pai, nós queremos realmente, Deus, te adorar com todo o nosso coração. Nós queremos gritar com o grande o Senhor é, Pai. Nós queremos, Pai, Deus, revelar as tuas maravilhas que tem revelado dentro de nós. Seja, Senhor Deus, a palavra em nossas bocas, Senhor. Que o Senhor seja a verdade sobre nós, Pai. Nós queremos expressar o quão grande é o Senhor, o quão maravilhoso és tu. Amém? Aleluia. Fique à vontade onde você está neste momento. Amém? Esse é um momento que nós temos como corpo e um momento que nós temos também, cara, que o nosso pessoal possa estar adorando ao Senhor. Aleluia. Então, com o teu coração, não só com as tuas bocas, com a tua boca, começa a louvar e adorar ao nome do Senhor. Começa a exaltar Ele. Amém? Poderoso
Deus, que a tua paz vem estar reinando no coração dele, Pai.
arranca todo conflito, Pai, mas vem estar, Pai Deus, fazendo com que os pés dele continuem firmados em tua presença. Nós abençoamos, Pai Deus, e liberamos bênçãos do Senhor sobre ele e sobre a casa dele. O Senhor vem estar trazendo entendimento, sabedoria, Pai Deus, e a tua presença também está ministrando palavras de vida sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, querido. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É motivo de muita honra e muita alegria. Nós iniciamos hoje um novo trimestre de estudo da palavra do Senhor. E como o Otávio muito bem disse, a revista vai focar bastante a respeito do livro de Salmos nesse trimestre. E ele falou uma coisa interessante, disse que pode parecer que não é um tema muito vasto, mas é impressionante a quantidade de informação e de revelação que o Senhor pode trazer na nossa vida através desse tema. Hoje, essa primeira lição não vai trazer de forma muito específica um salmo ou outro, um estudo determinado para declarar ou proclamar. Como é a primeira lição, hoje a gente vai fazer uma introdução, um aparato geral a respeito do livro todo e algumas informações importantes. Amém? E vai ser tremendo em nossas vidas, eu creio. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, que Deus abençoe a sua vida também e ministre através de ti, através da tua família. Essa palavra ela venha alcançar muitas outras vidas. Amém? Seja instrumento do Senhor nesses dias. Esse livro é poderoso. Amém? Glória a Deus. Passa para nós, por gentileza, querido. Verdade aplicável, vale a pena ler. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. De certa forma, irmãos, o livro de Salmos, por assim dizer, hoje em dia, ele não é tido, principalmente para as gerações mais novas, como uma grande fonte de cânticos, de músicas. Nós vivemos hoje num tempo em que você pode gerar no Espírito Santo canções de qualquer outra parte da palavra, né? Tem muitas canções que são a palavra, que na verdade é a palavra declarada. Isso é muito precioso. Mas houve um tempo em que o livro de Salmos era praticamente a única fonte de canção, a única fonte ali que era buscada. Inclusive hoje vamos falar sobre a harpa. Muitas das coisas da harpa ali foram buscadas nesse livro. Então ele tem essa relevância, essa importância histórica para nós. Por isso que a revista nos põe como uma verdade aplicada, que ele muito contribui para a vida de adoração e muito contribuiu. Amém? Nós vamos entender por que mais na frente. Motivo de oração vale muito a pena lembrar. Ore por um avivamento nas famílias, através do exercício da palavra de Deus. Nós sabemos que louvor e adoração são coisas imprescindíveis nas nossas vidas cristãs, mas que o exercício da palavra de Deus transforma a nossa vida. Isso é muito importante. Continue orando por esse avivamento através da palavra. Isso é maravilhoso, amém? Pode passar, querido? Introdução. Nós vamos ver um pouco hoje, bastante, então não vamos ser tão pausados não. Caros irmãos, nesse trimestre teremos o prazer de estudar o livro de Salmos, que muito colabora para a vida de adoração e oração. Unidade 4 repetido, pode passar. Do cristão. Sabemos que estamos passando por uma grave crise na área da saúde, não apenas em nosso país, mas em todo o mundo, causada pelo, quem será? Pelo coronavírus, Covid-19, que tem preocupado a todos, mas felizmente temos à nossa disposição a palavra de Deus, que é sem dúvida poderosa e eficaz em nossas vidas. Amém? É impressionante que, independente da situação, da realidade mundial que aconteça, a palavra sempre é fonte de força e de luz e sempre é atual. Isso é o poder de Deus sobre nós. Amém? Assim, estudar o livro de Salmos nesse momento, a revista dizendo, é muito gratificante. Em Salmos encontramos diversos temas que vêm fortalecer a seu povo. Por que ele diz isso? Não consigo esperar, não.
É impressionante o tanto que é poderoso proclamar a palavra. Eu queria chamar a sua atenção para isso hoje, porque está dizendo que o livro de Salmo fortalece o povo. Como que o livro de Salmo pode me fortalecer, pode fortalecer minha casa? Não é muito comum no meio das igrejas, mas é algo que a gente tem visto com muita frequência, a proclamação da palavra. Às vezes fala demais para a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar a revelação da Bíblia, claro, tudo isso é muito importante, assistir às ministrações, que é alguém puxando aquela parte da palavra, trazendo a luz sobre uma situação prática, dando outra visão. Isso tudo é imprescindível, mas muito pouco se fala a respeito de proclamação da palavra. O que é o proclamar a palavra? Vamos usar um versículo específico aqui, projeta para nós um dos salmos mais conhecidos aí, que é o Salmo 23 aí, por exemplo. Vamos usar o Salmo 23 de exemplo hoje. O que seria um livro de salmos trazendo força para mim, para minha família, para minha casa? Talvez alguém vai dizer, você pega o livro de Salmos, vai lá no capítulo 23, abre ele, põe na estante e você deixa lá, melhorando aquele ambiente. Tem gente que acredita nisso. Então, acredito que esse fortalecimento vem por deixar a própria Bíblia em si, mudando o ambiente, trazendo bênçãos para casa, como se fosse, com muito respeito, como se fosse parecido com um amuleto e tudo mais. Mas na verdade a Bíblia não quer dizer isso. Não é essa a intenção da palavra de Deus. A intenção da palavra do Senhor é que ela esteja dentro de nós, que aquilo que está no papel, aquilo que está nas letras, more dentro de nós, passe para dentro de nós. E isso acontece quando a gente lê, ouve, estuda e tem revelação do Espírito Santo. Nem sempre saber todos os pontos e vírgulas nos traz força, nos traz libertação. Inclusive, tem muitas letras e palavras que podem trazer condenação, traz julgo. Então isso é muito sério. Então, pôr a Bíblia aberta, deixa eu te perguntar isso hoje, você que está aí do outro lado, pôr a Bíblia aberta faz alguma diferença ou não faz alguma diferença? Qual que é a sua opinião a respeito disso? A Bíblia é um livro santo, qual que é o sentido desse fortalecimento? Porque é muito cultural isso, até hoje inclusive, né? Mas a gente vai dar, nós não cremos nisso, nós vamos dar um exemplo de fortalecimento diferente. Lá no versículo, qual que é o versículo? Não, é o primeiro mesmo, né? Isso, está certo, Salmo 23, versículo 1. Perceba que o versículo 1, ele tem aí, até o faltará aqui, dá para ler a mesma linha, isso. Não sei se fica bom, mas no vídeo, se dá uma olhada para ver se fica bom. Às vezes quando eu seleciono não fica legal, não fica tão visível. Tá visível. Tá legal? Então fechou. Então, olha só o que diz o versículo 1. Ele inicia o salmo dizendo isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, aqui é como se houvesse uma questão de causa e consequência. Na verdade, você pode dizer: se o Senhor for o meu pastor, nada vai me faltar. Você pode estudar esse versículo assim. Aí você pode buscar sujeito, predicado e um monte de coisa que eu não vou lembrar mais agora. E você pode tentar trazer isso para a sua vida e dizer: será que ele tem sido meu Senhor? Você faz a Deus, e tudo isso é de Deus. Mas o que é proclamar a palavra? Como que eu vou extrair força disso? Porque isso pode virar condenação, você acredita? O cara pode olhar e falar: tem me faltado muitas coisas. Então, o Senhor não tem sido meu pastor, eu tenho feito pouca coisa, eu preciso melhorar, eu não conheço a Deus, eu não sei chegar. E aí isso vai gerando um desespero. Daqui a pouco tem dois irmãos competindo para ver quem está faltando menos e quem tem mais de Deus, e aí vai tudo lá errado. Então, como que eu posso viver esse versículo de forma correta? Então você vai fazer como uma afirmação:
é proclamar a palavra. Você vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele já é. Ele é o meu pastor. Não sou eu que sou uma boa. Você vai proclamar. Não vai ser assim que eu não fico filho demais. Vai proclamar o seguinte: o Senhor, Ele é o meu pastor. Nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. Se eu precisar de alguma coisa, não vai me faltar, porque Ele é o meu pastor. Se alguma coisa está faltando, Ele está no controle, porque Ele é o meu pastor. Percebe? Você tira o olho de si mesmo, tira o olho do seu poder próprio, da sua justiça humana, e você coloca no centro quem? O Senhor. Isso gera força em nós. Eu não sei você, eu só dizer isso, eu senti algo. Isso é o poder, essa é a força que o texto está nos dizendo que dá. E você começa a perceber que Ele é o teu pastor. Ele escolheu ser o teu pastor. Ele planejou ser o teu pastor. Não é você que é uma ovelha boa. Não está escrito: o Senhor é o meu pastor, porque sou uma ovelha boa e nada me falta. É Ele que é. Percebe? Isso é poderoso. E aí no dia a dia, quando surgir dúvida, quando surgir medo, quando surgir insegurança, você pode parar o carro e dizer: mas eu sei que o Senhor, Ele é o meu pastor. Isso gera força na família. Então, quando você ficar com medo do Covid, por exemplo, você vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu vou para onde Ele me leva. Eu estou seguro nos braços dEle. Percebe como muda a nossa interpretação? Isso é aplicado em qualquer área da nossa vida em um versículo. Você já imaginou proclamar o livro de Salmos inteiro? Ou proclamar a Bíblia por inteiro? Entende isso? Bota lá, por favor, atenção. Então, esse fortalecimento que nós vamos buscar nesse estudo, nesse trimestre. Nós vamos aprender a proclamar, a entender o que está escrito. A lição vai trazer para nós contexto a respeito dos salmos que foram escritos. Quando você lê lá o Salmo de Davi, ele está dizendo coisas lindas e maravilhosas, você vai entender em que contexto que ele escreveu aquilo, que ele proclamou aquilo. Isso é bênção sobre nós. Continuando aqui: jamais podemos perder de vista o que permeia por todos os salmos, a confiança exclusiva no Deus de Israel. Isso perdura no livro inteiro. Acabamos de ver isso agora, no verso 1 do Salmo 23. O livro exala confiança em Deus. E se precisamos de algo nesse vídeo agora, em qualquer dia da nossa vida, é confiança em Deus. Isso é importante. Pode passar. Precisamos ter fé, confiar no seu amor, na sua graça e misericórdia, acreditar plenamente de que a sua vontade é o melhor para cada um de nós. Deus é fiel e justo, por isso devemos colocar nossa confiança nele. Ele acalma o nosso coração. Pode ir para o ponto 0. Título: divisão do livro e autores. Vamos entrar numa parte mais teórica do livro de Salmos. Pode passar. Alguém lê para mim, por favor? Nesta sessão, vamos abordar as divisões do livro, bem como os autores que Deus usou para escrever o livro de Salmos. A Bíblia de aplicação pessoal comenta que os Salmos são cânticos de louvor a Deus, como nosso Criador, Provedor e Redentor. Esse louvor incide em reconhecer, apreciar e expressar a grandeza de Deus. Quando elevamos nossos pensamentos em Deus, isso nos faz a louvá-lo. Quanto mais conhecemos, mais apreciamos o que Ele fez por nós. Aleluia. Então, essa parte está dizendo que quanto mais nós mergulhamos no rio do Senhor, mais profundo a gente quer andar. E o livro de Salmos, ele traz, não é muito correto dizer didaticamente. Vamos partir para um pressuposto até mais simples, não a etimologia da palavra, onde que surgiu, tá? Mas ao contrário do que muitos pensam, o livro em si de Salmos não são cânticos somente. Então, do primeiro salmo até o último, é tudo música. Na verdade, não é. Não é muito por esse lado. Ali tem muita
poesia, coisas para serem declaradas, proclamadas em si, como a gente já começou a entender aí, depois do Salmo 23. Perdão, mas não é Covid não. Então, aqui está dizendo que quanto mais você mergulha nesse universo, mais profundo você quer ir. Amém? Quanto mais a gente conhece ou mais a gente quer conhecer. Isso é uma coisa muito prática, né, que ele está dizendo. Pode passar aqui. Lê para nós o próximo, por favor. Título. No texto hebraico, a coleção completa do Salmo chama-se Terrilim, Cântico de Louvores. Beleza, segura aqui. Bom, no texto hebraico, a coleção completa do Salmo chama-se Terrilim, que é do hebraico ali, o nome de Salmos, né? Cânticos de louvores. Isso aqui é a primeira nomenclatura que foi chamada, só um instante. Não, a primeira nomenclatura que foi chamada. Ele dizendo que Terrilim no hebraico, no hebreu, significa cânticos de louvores, mas também tem outra tradução para Terrilim também. Eu acho que eu pedi para você abrir. Lá, digita no Google, por favor, põe imagens lá. Saltério. Isso, pode ser qualquer um, pode deixar todos aí do jeito que está mesmo. Tanto faz. Então, Terrilim significa lá o livro dos cânticos, ou então um tipo de harpa, que é o saltério. O saltério é esse aí, ó. Inclusive, saltério era um tipo de harpa, utilizado naquele tempo, inclusive, na época de Davi e tudo mais. Tá certo? Aí um exemplo prático aí, um saltério. Então, o livro de Salmos significa isso. A expressão do instrumento, amém? Fala de emoção, fala de sentimento, fala de alma, fala de espírito. Essa é a intenção da nomenclatura do livro de Salmos. Pode voltar lá, meu querido. Cânticos de louvores ou saltério. Esse título refletiu o principal conteúdo dessa. Como é que é? O nome é uma coletânea. O livro de Salmos não foi escrito, por exemplo, como o livro de Mateus. O livro de Mateus sentou e ele escreveu ele e me derrubando. Pedro, né? Entendi. Pedro escreveu Mateus. Não sei. Usa o exemplo de Lucas. E agora eu não sei, mano. Agora eu não sei. Pega João, que João foi esse João que Eu não sei. Vamos falar de João, que é certeza. Desculpa aí, irmãos, minha ignorância. Então, o livro dos que fala de Cristo, dos apóstolos, né, os primeiros livros do Novo Testamento, foram escritos por uma pessoa só e de forma ininterrupta, uma história contínua, né? O livro de Salmos não, ele é uma coletânea de vários textos que foram escritos séculos de diferença temporal. Então, o número de autores são grandes, inclusive a quantidade, a especificidade de todos os autores não existe. Tem muitos salmos. Quer ver um exemplo? Quem abre para nós o salmo primeiro, por favor? Eu sou fã desse salmo. Gosto muito. Olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E não vou ler, mas vai continuar até o final. É muito lindo esse salmo. Não tem autor definido. Não pode se dizer que foi escreveu. Tá certo? Volta para a lição, por favor. Então é uma coletânea, tá certo? Mais tarde os rabinos passaram a chamá-la de o livro dos louvores. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, chamou-a de Salmos. Tá certo? É tudo sinônimo aí que ele vem explicando. O verbo grego do qual o substantivo salmos é derivado indica basicamente tocar ou tanger em cordas. É o nome do instrumento que a gente pegou lá também. Saltério, exatamente. Tá ok?
ok? O que sugere uma associação com acompanhamento musical. Então, por que todos os salmos não são cânticos musicais com ritmos? E melhor, quais salmos você sabe que são cânticos e quais outros são para proclamação? Primeira coisa, não perdurou esse conhecimento, não é senso comum qual salmo que é música com ritmo, com corda, com tambor, ou qual salmo que é só para declarar, para poesia, para poema, tudo em adoração, né? Não tem como saber, isso não é senso comum, né? Ninguém chegou a consenso com relação a isso. Mas há um motivo de nem todos os salmos serem músicas de corda e instrumentos de ritmo, porque naquele tempo um saltério ou qualquer outro instrumento não era tão comum, era muito raro. Então qualquer um que quisesse adorar o Senhor, o instrumento de corda e tudo certinho, uma banda, tudo certo, tinha uma dificuldade muito grande, tinha que ter dinheiro, tinha que ter posses, não era todo mundo. Então eles tinham as poesias para proclamar como forma de adoração. A adoração no Antigo Testamento era feita através de dobração de joelhos, através de proclamar a palavra. Se você entrar no YouTube, você vai ver os judeus ortodoxos até hoje lá. Eles sentam, ou se ajoelham e ficam balançando a cabeça, declarando assim, versículo. Isso no Antigo Testamento era uma forma de adoração, não tinha instrumento de corda. Até mesmo a oferta dos manjares, né? Tudo era uma maneira de adorar a Deus, porque não era tão comum ter ali muitos instrumentos, né, para todos adorarem. Amém? Glória a Deus. Então é um acompanhamento musical de certa forma, mas muitos salmos são para poesia, para proclamação, e o motivo é a escassez, saltério, né? Não é tão comum, beleza? O título em português deriva do termo grego e seu contexto. Os salmos compunham o antigo inário de Israel, os salmos tem o inário de Israel, inspirado por Deus, que definia o espírito apropriado e o conteúdo da adoração. Você vê que muitas vezes o salmo não são só cânticos que exaltam e enaltecem o Senhor, mas quando ele fala de espírito apropriado e conteúdo, ele fala também de retidão, como adorar, o que fazer, né? Tem até muitos ornamentos da lei que são colocados em salmos, né? É uma maneira de, esse espírito apropriado é uma direção apropriada, é o fogo apropriado, né? Fogo de Deus, não ser fogo estranho. Os salmos formam um preceito divino divinamente estabelecido, pela qual podemos julgar a nós mesmos. O valor desses é muito grande a partir desse ponto de vista. Essa utilização aumentará com o crescimento da verdadeira fé no coração. Eu discordo da revista nesse ponto com relação a julgar-se a si mesmo. Eu acredito que ela colocou esse julgar-se a si mesmo no bom sentido, né? Está falando de bom senso, está falando de você ouvir a palavra e a palavra trazer luz na nossa atitude. Já aconteceu isso com você? Você tem um valor, um pensamento, não, isso é A. Eu vivo A todo dia. E de repente a palavra de Deus te fala: filho, Deus não te fez para você viver o A. Esse A não é isso que eu tenho para você. A palavra faz isso. Então, esse julgar-se a si mesmo está vindo nessa questão, né, do fogo estranho. Mas não é o julgar-se a si mesmo de definição do quão bom eu sou, do que eu faço, do que eu não faço, de onde eu vou, do meu nível espiritual, como se fosse um jogo de computador, que eu tivesse no level 20, por exemplo, eu sei que nível eu estou. Não é bem assim, amém? Então, a palavra ela tem o poder de nos botar no eixo, no equilíbrio, nesse sentido. Então, às vezes, nós fazemos algo, a palavra diz que não precisa ser assim, pode ser diferente. A gente julga a si mesmo nesse sentido e fala: nossa, eu vivo isso, vou proclamar a palavra para sair disso, para viver aquilo. É isso que a Bíblia está nos dizendo. E esse crescimento da verdadeira fé no coração é realmente na proximidade da palavra. É impressionante. Quanto mais você proclama, quanto mais você declara, quanto mais você profetiza, isso vai ter uma mudança de fé dentro de você.
Isso é claro. Isso é muito importante. Porque na proclamação da palavra é onde nasce a verdadeira fé. Isso é o que ele está dizendo. Mas pode ser de forma, podemos dizer isso dessa forma. A nossa fé, ela é amadurecida também dessa forma. É onde traz força para nós. O Espírito Santo, desculpa, só pensei em algo. Geralmente, principalmente as igrejas quando tem novo convertido, aconselham muito o início da Bíblia através de Salmos, sabe disso? Porque os livros de Salmos não é escrito em prosa, né? Não é uma história específica. Então, para quem é novo convertido, é para acrescentar a verdadeira fé, para amadurecer isso, para proclamar a palavra. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo nos ajuda a orar quando utilizamos as expressões do salmista. Quando você proclama a palavra, né? Você está proclamando a palavra, a voz de Deus, a verdade do Senhor. Pode passar, eu vou ler o próximo. 1.2 é a divisão do livro. Como é que foi dividido? São 5 partes. Vamos ver isso aí agora rapidinho. O livro de Salmos é subdividido em 5 livros menores. Então, antes não eram nem livros, né? Ele foi coletando, aí tem um livro, o outro, são 5. E depois juntos viram o livro inteiro de Salmos, tá? Sendo que cada livro é uma união estou sendo redundante, vou ler melhor. É uma união de diversas coleções antigas de cânticos e poemas, de proclamação. Uma doxologia apropriada foi colocada pelos editores no final de cada livro. Nossa, abre para mim lá no Google, doxologia, eu esqueci. Doxologia, com X. Pode pesquisar mesmo. Não é bom ficar botando essas palavras sem saber o que significa, não. Doxologia? Isso. Tá. Forma litúrgica de arremate nas grandes orações em que se glorifica grandezas e majestades divinas. É uma fórmula. Tá. Pode voltar uma lição que eu vou explicar, lembrei. Então, uma doxologia apropriada foi colocada pelo editor no final de cada livro. Ele vai ensinar, né, a maneira de cantar, a maneira de dizer. Tem algumas coisas que se repetem, não vamos entender por quê, porque são de poema. Poema é uma estrutura bem definida, de certas regras, né? Então, a doxologia foi colocada para você entender como que esse poema foi construído no final de cada livro. É isso que está dizendo aqui, pode passar. Livro 1 vai do Salmo 1 até o 41, tá certo? A maioria dos salmos é da autoria de Davi. Davi teve 73. É isso mesmo? Eu fico nesse errado. 73 salmos que ele escreveu, tá? Então, um deles, a maioria deles aqui é do Davi. Mas, por exemplo, o primeiro que a gente já viu, ele não tem autor definido, tá certo? Livro, interessante dizer isso. Davi escreveu os salmos quando ele era vivo, certo? Ou seja, num certo tempo. Tem salmos depois ali, no livro 2, 3 e 4, foi construído muito antes de Davi. Então, o livro de Salmos não foi organizado cronologicamente, tá? Nem por autor, porque vai ter livro lá no terceiro, no quarto também que foi feito por Davi. Não pegou todos de Davi, juntou junto, tá bom? Eu tenho uma pergunta para te fazer, que fica para a semana que vem. Vamos ver quem que chega para nós com a resposta. Por que o livro de Salmos foi organizado como foi? Não foi cronologicamente, não foi por autor, não foi por assunto. Como que se deu essa organização? Você ia falar? Não? Fica aí para a gente responder depois. O livro 2 vai dos 42 ao 72. É uma coleção de cânticos, e já é tudo cântico. Por, de ou para os filhos de Corá. Quem se lembra de Corá? Corá lá da época de Moisés, lá na época que o povo saiu do Egito. Então teve Corá, que até fez umas coisas muito erradas lá. Então Corá fez esses cânticos, foi para os filhos ou pelos filhos, alguma coisa assim. Asaf, bastante conhecido na palavra de Deus como um grande homem de Deus, um grande músico, né? Davi e Salomão. Salomão acho que escreveu foi 2
2 ou 3? Não vai ser 2, né? Foi 2, né? Corá 12 e Asaf 12. Aí, beleza. Nós vamos escrever o 2. Aqui nessa coleção, 4 escritos permanecem anônimos. Pode passar. Livro 3 vai do 73 ao 79. Gente, isso não é para decorar, é só para a gente conhecer, tá bom? Ninguém sabe isso de cor, muito raro. É marcado por uma grande coleção de cânticos de Asaf. Asaf foi o chefe dos cantores do rei Davi. Não vou falar hoje de Asaf. Asaf, a história dele é tremenda e vai ter uma lição inteira sobre isso. Então eu não vou me alongar sobre ela. Deixa Asaf no tempo oportuno. Amém? Mas foi um grande homem de Deus. Foi o chefe dos cantores do rei Davi. Livro 4, do Salmo 90 até o 106. Embora a maioria dos salmos do livro 4 não tenha seus autores citados, né? Tanta gente que não sabe, Moisés aqui, Davi e Salomão colaboraram também. Livro 5, que vai do 107 até o 150, que acabou o livro de Salmos. No quinto livro, registram-se vários cantos de Davi, a série de cantos chamada de Halel egípcio, vai do 113 a 118, também está no livro 5. Os cânticos finais desse livro são conhecidos como Grande Halel, não sei se eu estou pronunciando certo. Halel é uma palavra de origem hebraica, que significa cânticos de louvor. Cada cântico começa e termina com a exclamação hebraica de louvor, aleluia. O que significa aleluia? Palavra de origem hebraica crucificada quer dizer louvai a. Então, tem gente que falou aleluia muitas vezes na vida e não sabia que era isso. Então, está dizendo louvai a Deus, o Deus seja louvado, o Deus merece ser louvado, amém? Isso significa aleluia. Autores, vamos falar um pouco deles agora. Lê por favor alguém. O livro de Salmos é um ajuntamento de várias coleções antigas de cânticos e poesias próprios para ser usado tanto no culto congregacional quanto para a devoção particular. Em determinadas coleções, os compiladores antigos se uniram à maior parte dos maravilhosos cânticos de Davi, porém, em outras, eles coletaram salmos de uma variedade de autores, como Moisés, Asaf, Remã, os filhos de Corá, Salomão, Etan e Jedutum. Muitos desses cânticos, cerca de 50, são de fontes conhecidas. Os estudiosos judeus os chamam de salmos órfãos. O período dos salmos se estende de Moisés, de 1410 a.C., ao período possessivo, do final do século VI. Final do século VI, ou o começo do século V, abrangendo 900 anos da história judaica. Legal, porque define 900 anos da história judaica que estão ali nos Salmos. Dos 150, mais ou menos uns 50, não tem autores definidos. Vamos para mim, por favor, um slide. Mais um, peraí. Eu perdi mais um, deixa eu ver. Sim, volta lá na parte de Moisés lá. Porém, em outras eles coletaram, primeiro, maravilhosos cantos de Davi, exaltação a Deus. Porém, em outras eles coletaram salmos de uma variedade de autores. Aí deu um monte, inclusive fala dos salmos órfãos, né? Responde uma pergunta que muita gente faz às vezes: por que na Bíblia existe uma quantidade significativa de salmos e versículos da palavra de Deus que não transmitem só adoração ao Senhor? Determinados salmos, mas por exemplo, vamos lá, o Cânticos e Poemas não tem só em salmos. Por exemplo, Rebeca lá, quando ela fez o dela lá, foi Juízes, né? Rebeca em Juízes, ela foi uma juíza lá, ela fez cântico. Jeremias fez cântico, Abacuque fez cântico, Moisés em Hebreus fez cântico, no Novo Testamento também tem. Então muita gente diz: por que não são só cânticos e poemas que demonstram Deus poderoso, Deus que nos guia? Tem muito salmo, às vezes, cântico que é para baixo. Não percebeu isso? Meio dramático. Já entendeu? E muita gente diz: por que está assim na palavra de Deus? Então a intenção, não tem lá os maravilhosos
maravilhosos cantos de Davi que exaltam a Deus. Mas também tem muitos outros salmos, outros versículos na Bíblia, que eles estão lá para ensinar, para mostrar esses sentimentos ruins contextualizados. Tem inclusive maravilhosos cantos de Davi, como eu já falei, que estão em contextos terríveis. A situação era muito ruim, ainda assim ele encontrou uma maneira de adorar a Deus daquela forma. Então, a intenção da palavra de Deus não é só definir o Senhor racionalmente, dizer todas as características da personalidade de Deus, o quanto ele é bonito, poderoso, maravilhoso, perfeito. Então, a Bíblia não teve a intenção de trazer artificialidade nisso, não. Ela trouxe realmente profundidade nessas coisas. Então, quando você vai ler lá um salmo lá de Corá, num tempo de dificuldade, que ele expressa, quando você lê, quando você está sentindo aquilo, você está no contexto daquilo. Amém? Glória a Deus. E Deus é Deus não só em momentos de alegria, né, momentos de força, mas é realmente um momento de fraqueza em que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Então, por isso que a Bíblia não tem interesse de esconder esse momento de tristeza, momentos de solidão, porque é nesses momentos também que nós buscamos também ao Senhor. Aliás, é nesse momento que é obrigatório a gente ir para o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. Então, esses salmos eles também transmitem esse ambiente. Por exemplo, vai lá na frente, por favor. Mais uma. Aqui, até ao período pós-exílio. Ou seja, teve o tempo do exílio, deve ter sido terrível o povo de Israel, mas assim, teve salmos, teve cânticos e teve poemas. É a maneira deles se aproximarem do Senhor em adoração. Na adoração, aproximar-se do Senhor em adoração fica meio lógico, porque Deus já está próximo, né? Mas era a maneira deles expressarem aquilo que eles estavam sentindo e esperando ao Senhor. É importante que a gente tenha reconhecimento dessas coisas. Você entendeu o que aconteceu no tempo do exílio, como eles se sentiram, como Deus os confortou, o que Deus fez, o que eles apresentaram ao Senhor. Está lá, Deus nos escondeu. Está lá no livro de Salmos. Amém? Pode passar então? Pode passar? Principais características do livro, vamos entender as principais aí. 2.1. Uma parte geral. O livro de Salmos é uma coleção de poesia hebraica. Ele fica repetindo o que é, para ver se entra na cabeça, declarando adoração e delineando as experiências espirituais do povo judaico. É a parte mais íntima do Antigo Testamento, dando-nos uma revelação do coração do judeu santo e cursando todas as escalas de suas. Segure, por favor. Isso que ele fala é muito real. É a parte mais íntima do Antigo Testamento. Por quê? Você já teve a impressão de ler o Antigo Testamento e sentir uma rocha, sentir meio um gosto de isopor? Parece que não é. Você leu uma ação, uma coisa aconteceu, parece que você não entrou naquilo, que não cabe da gente. Fulano foi lá e matou todo mundo, e você fica, o que está acontecendo? Não é esse, eu quero sentir coisas de Deus, não é isso que eu quero sentir. Já teve essa sensação? Então o livro de Salmos ele veio para mostrar o que estava acontecendo emocionalmente nesses momentos também. Eu uso muito Davi de exemplo porque o Salmo é muito dele, né? E eu não tenho muito conhecimento a respeito dos outros autores, tanto assim. O pouco que eu sei é sobre Davi. Por exemplo, tem momentos lá de Davi lá que mostra que ele foi lá, pegaram o povo dele, ele foi para a guerra e venceu. Chegou no acampamento, o povo tinha levado as mulheres, as crianças, os bens, os próprios soldados dele queriam matar ele. Olha como é complicado. Aí ele mesmo já chorou até ficar sem força. Olha o contexto, ele chorou até ficar sem força. Isso não é um choro bom. Isso não é a entrega para Deus que dá força, como o Salmo tenta fazer. O Salmo nos dá força. Esse choro tirou a força dele. Ele desistiu e aí de repente ele foi adorar o Senhor e fez um salmo. Ele cantou, adorou, as forças dele foram renovadas ali naquele momento. Tudo mudou.
Mas se você vai lá na história de Davi, lá em 1º, 2 Samuel, Crônicas e tudo mais, e lê quando ele estava fugindo de Saul, quando ele estava fugindo do filho dele, você vai falar, nossa, esse cara não é o Davi que eu sinto, não é que esse Deus não está fazendo como deveria. A gente tem essa sensação, a gente quer entender certas coisas que às vezes não tem como. Então o que Deus faz? Eu vou mostrar para você o que ele sentiu, qual foi a emoção. Não vai ter gosto de isopor, não vai ser rocha, não é pedra. Ali tem substância. Eu estou trabalhando ali também. E é isso que o Salmo vem fazer. Então realmente é a parte íntima do Antigo. É como se todo o Antigo Testamento fosse ali o correto, porque o Antigo Testamento é muito lei, né? É muito ornamento. E aí o livro de Salmo vem para mostrar a intimidade do coração do Senhor. Quando você vê lá os estatutos que Moisés fez, além dos 10 mandamentos que Deus mesmo escreveu, mas Moisés fez os estatutos lá, que parecia o código de namorado. Você vai dizer, isso não tem o coração do Senhor. Deus não quer que seja real. Aí você vai lá no livro de Salmo daquela época lá, aí você vê o coração do Pai se mostrando ali. Amém? Glória a Deus. Essa é a função. Dando umas revelações do coração dos judeus santos. Pode passar. Experiências com Deus é a humanidade. A principal característica do livro é a literatura poética hebraica. Vamos entender como é que funciona a estrutura do poema dos hebreus, que são poesia por excelência, diferentemente do estilo de poesia ao qual estamos habituados no português, né? Que está baseada na rima e na métrica. A poesia hebraica é essencialmente caracterizada por paralelismos lógicos. Vai muito mais no sentido. Alguns dos tipos mais importantes de paralelismo são, ele vai citar, vou passar por isso aqui para a gente ter que entender, mas realmente é muito difícil de memorizar, não memorizar nada disso. Um paralelismo que ele faz nos Salmos, por exemplo, sinonímico. O pensamento da primeira linha, vamos parar aqui, senão você vai ficar confuso. Espera aí, vamos entender. Põe aquele poema lá, que está no seu WhatsApp. Vamos falar da poesia do português. Um texto escrito em prosa é uma redação, um artigo de jornal, uma revista, um livro, né? Ele tem a forma de prosa, do começo da folha até o final, seguindo uma ideia lógica e tudo mais. E tem o texto escrito em verso, em poema. Não tem a mesma estrutura que o escrito em prosa no português. Ele é diferente. Então, você vê, vamos botar um de Gonçalves Dias, eu botei isso para um poema que eu conheço, eu não conheço mais nenhum. Então, meu conhecimento aqui é limitadíssimo, por isso eu coloquei isso. Não, sem problema, de boa. Então, queridos, a prosa tem as suas regras de escrita, na maneira de escrever, como se organiza o texto. A poesia também tem. Então, olha só. A poesia, quando você bate o olho, você identifica, cada um cobre a linha inteira. Então são versos curtos. Quem define a quantidade de palavras aqui? Vamos entender esse aqui, ó. Minha terra tem palmeiras. Eu estudei muito isso no primário, meu Deus. E eu só lembro dessa parte, não é mais nada do poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As águas que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse é um poema que ele é estruturado através de 7 sílabas. Então, minha terra tem palmeiras. Ué, tem 8? Minha terra tem palmeira. É 7 vezes, né? É 7 mesmo. Tem que ser 7. Eu peguei que era 7. Não vou brigar com a tia do primário. Onde canta o sabiá. Ué, é 8? Não, tá bom, vamos fingir que deu 7 aqui. Eu não entendi, estou passando vergonha mais. Vamos fingir que tem 7 ou 8. A estrutura inteira do texto tem que acompanhar a mesma quantidade de sílabas, certo? Ok? Aí a segunda estrofe com a quarta estrofe, elas fazem o quê? Elas rimam. Então, uma estrutura de poesia, por exemplo. Beleza? Assim, a vergonha terrível agora. Então, é mais
mais ou menos isso. Isso é a regra da poesia no português. Vamos supor, tem 6, 8, 7 sílabas, o texto inteiro, por isso que não é a linha inteira escrita. A primeira, a terceira, a segunda e a quarta tem que rimar. Tem que perguntar para o professor de português como é que funciona. Mas é para exemplificar. Essa é a estrutura de português. Do hebraico é diferente. A questão lá não é a rima, nem a quantidade de sílabas, mas é a proximidade lógica do sentido que está sendo escrito. Volta lá na lição, por favor. Por exemplo, sinonímico, tinha que ser sinonímico. O pensamento da primeira linha é repetido com conceitos similares da segunda linha. Então, o pensamento da primeira é repetido da segunda. Então, por exemplo, Salmo 2, verso 1. Abre lá, por favor, vamos ver se o pensamento da primeira foi repetido similarmente. Verso 1 mesmo. Em 1 ou 2, vamos lá. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Ele trouxe esse pensamento. Por que junta um monte de gente e o povo fica imaginando um monte de coisa nada a ver? Aí vem o 2. Os reis da terra se levantam e governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Ele está dizendo que o pensamento de coisas vãs são contrários a Deus. Ele está repetindo o mesmo pensamento lógico. Isso é uma forma de ser sinônimo. Você faz um pensamento e repete ele de forma sinônima. É assim que é estruturada a poesia. Diga aí. Pegar também os reis, os governos, ele também está pegando Sim. os gentios e os povos. Sim. É tudo paralelo, né? Então aqui é o sentido. Não rimou, não tem o mesmo tamanho, não é essa organização do hebreu. Se bem que aqui está traduzido, mas mesmo no texto original também não é assim. A intenção aqui é a lógica do que está sendo. É como se fosse uma redação do Enem. Não sai do tema. O tema é esse, permaneça no tema, certo? Pode voltar, esse é o primeiro, sinônimo. Tinha um antitético. O pensamento da segunda linha é contrastado com o pensamento da primeira. Vamos lá, Salmo 6. Será que ele está comparando agora o verso 6 com o verso 1 ou o verso 6 com o verso 5? É o verso 6 com 6 mesmo, eu acho. 6 com 6. A segunda, depois ponto e vírgula. Ah, beleza. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então a ideia de você trazer duas coisas contraditórias te dá uma visão. Isso também mexe com a gente. Quem vai por esse lado é assim, quem vai para o lado inverso é assado. Isso também traz consciência. Vai lá para aquele, sabendo que fogo eu vou queimar, e sabendo que espírito eu vou seguir. Vou seguir o espírito de cima ou de baixo. Entende? Mais ou menos por esse sentido. Por isso que Provérbios, por exemplo, foi construído nessa estrutura. Provérbios não foi feito em prosa, foi feito em poema. Por quê? São pensamentos, são ensinamentos, sabedoria no Senhor, mais ou menos com essa ideia, para nos mostrar. Amém? Pode voltar para a lição. Terceiro ponto, climático. O pensamento da segunda linha. Nossa, cara, é segunda linha, não é segundo versículo, entendi agora. O primeiro exemplo que a gente deu, a gente não viu qual que é, porque eu comparei o primeiro versículo com o segundo. Amém. Está gravado mesmo? Deixa eu falar. O pensamento da segunda linha e das subsequentes retorna uma palavra, frase ou conceito para aprimorar o desenvolvimento da ideia principal. Volta lá que eu tenho que ler de novo. Eu não vou dar para decorar isso tudo não. Deixa eu só reler de novo. Volta o slide. Slide. Isso. Vamos junto? O pensamento da primeira linha é repetir. Não. Terceira. Isso. Climático. O pensamento da segunda linha e das outras que vierem retoma uma palavra, frase ou conceito para aprimorar o desenvolvimento da ideia principal. Então, ele fala uma coisa, o segundo e o resto vai falar uma palavra, uma frase, uma ideia para deixar aquilo mais forte. Vamos ver Salmo 29, 1 e 2.
E agora? Dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Ele está fortalecendo a ideia de dar ao Senhor glória e força. Sim. Devido ao seu nome. Dá ao Senhor glória devido ao seu nome, de novo voltando para o primeiro lá. E adorar ao Senhor na beleza da santidade. E aqui ele fala, até os filhos poderosos. Quanto mais alto você for na terra, mesmo assim, você tem que dar ao Senhor glória e força. A verdadeira glória e força é do Senhor. Então isso ensina o quê? Você pode ser rico, você pode ser pobre, não importa a sua posição. Dá glória ao Senhor. Pode voltar? Você vê, não era tão simples fazer um poema no Salmos daquele tempo, né? Quiástico ou introvertido. As unidades lógicas são desenvolvidas em um padrão, A, B, B e A. Então eu falo de, não precisa ver exemplo não, então vamos abrir e vamos fazer o negócio direito. Salmos 1, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, ó. Prazer é A, lei é B. E aí ele vem B, lei, depois A. É isso que está dizendo. Isso que eu entendo, entendeu? Ele fala uma coisa e outra, e depois outra e uma, ele inverte. Então essa é a estrutura da poesia. Vamos lá, poesia hebraica. Pode ler alguém, por favor. O livro de Salmos é uma ampla coletânea de composições poéticas da Bíblia. Ficamos maravilhados diante da qualidade de muitas dessas antigas peças literárias, algumas das quais são obras-primas em miniatura. A poesia teve uma antiga e longa tradição na literatura dos hebreus. Seus temas envolvem não apenas louvores ao Senhor, mas também alegria e tristeza pessoais, redenção nacional, festividades e eventos históricos. Os salmos refletem as mais profundas experiências e necessidades do coração humano, e assim desempenham uma atração permanente sobre as pessoas de todas as religiões. Incorporaram o que haviam de melhor nas formas poéticas dos hebreus, tendo-as desenvolvido, e eram acompanhados por um surpreendente desenvolvimento musical, com frequência usada para acompanhar a recitação dos salmos na adoração formal de Israel. É verdade. Ele está dizendo aqui que o salmo ele transcendeu até mesmo o objetivo que Deus tinha sobre ele. Tem pessoas de outras religiões que utilizam e bebem dessa fonte. Tem pessoas de religião alguma que bebem dessa fonte. Por exemplo, já viu aquele Aleluia do Tenores? Alguém conhece? Talvez você do outro lado da telinha você conhece. O cara fala Aleluia, Aleluia. Você sabia que o Aleluia dos Tenores pega o Aleluia lá dos últimos salmos, lembra? Dos hinos dos hebreus, começa com Aleluia e termina com Aleluia. Beberam dessa fonte, mas a letra dessa canção não tem nada de Deus. Você que escuta ela e ora, você está equivocado quando você está orando. Ninguém sabe o que você está cantando para orar. É em português ou em inglês? Em inglês. Aí o que o pessoal geralmente faz? Eles pegam um ritmo, pegam o aleluia, e põem uma letra de Deus. Muita gente usa em casamento, por exemplo. Você entra com o aleluia no casamento, certo? Mas o aleluia dos tenores, inclusive eu ajudei uma irmã, ela é cerimonial da igreja, é um dos casamentos de irmãos da igreja. E muitas vezes falam, eu quero a música dos tenores, porque fala de Deus. E aí, na hora, a inglesa, na hora de escrever, não fala nada de Deus. Então, beberam também da fonte de salmos. É importante saber o que a gente está cantando, o que a gente está adorando, o que está valendo. É isso, basicamente isso que o povo está dizendo, tá bem? Pode passar. Acrósticos. Chaplin diz que um salmo acróstico é aquele em que cada linha ou segunda linha começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. É Chaplin, viu? Não é Chaplin, não, eu confundi. Esse estilo literário bastante artificial fez com que os salmos assim escritos se tornassem um tanto desconjuntados.
pois as ideias ficavam frouxamente vinculadas. A palavra acróstico vem do grego acros, fim ou ponta, mais stixos, linha de versículo. Amém? Nas composições em hebraico, essas letras especiais figuram no começo das linhas, mas nas composições em outros idiomas podem figurar em qualquer lugar. Na hora de traduzir, bagunça, né? O Salmo 119, citado pelo pastor Adriel, autor da revista, é um exemplo desse recurso literário usado na poesia hebraica. Confira os Salmos 9, 10, 25, 37, quanto a esse artifício literário, tá bom? É mais uma questão de estrutura e também ensina, às vezes, não é importância, mas às vezes, se você tiver um tempo, principalmente nessa quarentena, estudar um pouco do hebraico. Porque quando você não estudar a tradução, né, a falha, a leitura, aí vai seu coração mandar. Mas às vezes tem muitas palavras na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, que no hebraico elas têm a estrutura organizada como tem que ser, a ideia como tem que ser. E às vezes quando traduz, às vezes bagunça um pouco. Igual ele falou, fica meio dislexo, fica meio pastoso, não passa a ideia, né? Isso leva a outra pergunta. E se a Bíblia erra? Existem erros na palavra de Deus? Porque quase que ele falou isso. Existem erros na palavra de Deus? Como que fica isso então? Se eu preciso beber do hebraico, significa que o português não é confiável. Então, você tem que saber o que você crê. Aqui na igreja nós cremos na inerrância da palavra. A Bíblia não contém erros. O que acontece vez ou outra? Na tradução do original da palavra de Deus, por exemplo, do grego para o português, como foram os livros mais novos, Mateus, Lucas e tudo mais. Esses não tem tantos problemas de tradução, mas os mais antigos, entende? Que foi primeiro para o hebraico, depois para o grego, para depois para o... Parece que a coisa meio que às vezes há problema ou outro. Por isso que tem a Bíblia retificada, revista, corrigida. Isso acontece. Amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes o sentido é o mesmo. É muito rara essa questão. Se você quer realmente saber o que o versículo quer dizer, nossa, tem deixa eu jogar lá na fogueira. Não vou falar sobre isso, não, mas eu vou falar. Tô nem aí. Por exemplo, quando vai falar... Deus me deu temor aqui, não vou falar sobre isso no momento. Amém. Vou dar outro exemplo. Quando fala de Adão e Eva lá, fala costela no português, né? Não fala costela, né? Fala. Vamos ver? Põe no Google aí. Vou ficar no achismo, não. De onde veio a mulher? Põe aí Gênesis costela. Costela. Gênesis 2, 22. Depende da tradução também, né? Tem várias, né? Aqui mesmo, se você tem interesse, aqui no online, você consegue a Bíblia que vem do grego português ou do hebraico direto para o grego. Às vezes é a tradução mais pura, por assim dizer. Você, qualquer lugar da internet, você consegue encontrar, para alguém entender melhor o que a Bíblia está querendo passar. Que versículo que é aqui? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele tirou dele, formou uma mulher e trouxe a Adão, certo? Eu mesmo tinha uma teoria que eu achava que era costela. Por que eu pensava que a costela era perfeita? Primeiro porque a costela está na metade do homem, então a mulher é maior ou é menor, e eu pensava essas coisas, entendeu? Mas aí eu fui ver depois lá na Bíblia lá, do hebraico lá, a palavra que está lá é metade. A tradução direta. Não é costela, entende? Mas aí existem várias outras traduções, vários outros tipos. Isso é uma outra tradução. Mas o sentido é o mesmo. Entende? Não interessa se for o nariz, se for o dedo do pé. A questão é que tirou dele, foi junto dele. Amém? Glória a Deus. É por isso que o homem e a mulher podem ser um só, sabia disso? Homem e mulher podem ser um só porque eles eram um só. É por isso que
quando se casa, isso volta para a origem. Mostra que a família é propósito de Deus. Casamento é propósito de Deus. Mostra que muitos dizem: não vou casar, não quero casar não é de Deus, casar é problema, casou dá problema. Não, é feito para ser um só de novo, porque está faltando. Está faltando, diga-me. Então, tirando o fato de que Deus preenche, mas então o homem sem uma mulher ele é incompleto? Não, peraí, porque Paulo fez, se pode ficar sozinho, fica sozinho. Estou dizendo de forma pura, de forma simplista, que o homem foi feito para procriação, e o homem foi feito por Deus para construir família. Lembra que isso no mês passado? A gente foi que quem inventou família foi o próprio Deus. Então esse é o nosso objetivo. Agora, como você vai alcançar? Aí quer fazer uma pergunta. Você não falou sobre isso, eu estou indo para esse lado. Você falou que o homem sem a mulher é incompleto. Então, na verdade, não é real isso aí. Isso não é verdade. A verdade da palavra de Deus é que você, quando você é revivido, quando o seu espírito renasce, você ficou completo. Porque você precisa de Deus. Aí, você, sendo completo, vai ao propósito que Deus tem para você. E um deles é qual? Família. Entende? Se você tiver só a família, você não é completo. E falta Deus. E se você tiver Deus e ele tiver o propósito da família, você não está fazendo o centro da vontade do Pai. Você não vai viver o melhor de Deus. Mas tem como? Você viver a vida inteira sem família, estando com Deus, se você escolher viver assim, você não vai viver o melhor de Deus que Deus tem. Mas você pode viver assim. Entendeu? Porque se não fosse assim, quem casa antes de converter, ou casa errado, por assim dizer, um julgo desigual, teria que desesperar e separar para casar certo. Entende? E não é a realidade. Porque você conhece Jesus depois do casamento, Deus tem o propósito da família. Vai pegar a sua família que é real, que existe, e vai mudar, vai transformar ela, porque ela tem um propósito. Entende isso? Beleza? Eu vou falar, então é de Deus. Por exemplo, um exemplo da palavra de Deus em que as coisas eram interpretações diferentes. Eu tinha que achar o versículo, talvez não dá tempo. Eu vou deixar para o final. É sobre casamento, sobre divórcio, na verdade. Tem uns versículos da palavra de Deus que na hora da tradução geram dupla interpretação. Que parte é essa do versículo, Guilherme? É aquela que fala de relacionamento ilícito, eu acho. Eu vou achar no final da lição. Vamos correr que dá tempo de a gente procurar. Pode continuar, mano. Refrão. 20 minutos para acabar? Vamos correr. O refrão são recursos bastante utilizados nos Salmos, como escrito na revista. Trata-se de outras características literárias. O refrão é a repetição de uma frase. É importante, pois ajuda na organização do poema e ativa o tema abordado. Servindo de exemplos, observemos os Salmos 42 e 43, são dois poemas tão intimamente ligados em conteúdo e estilo que desafiam a separação. Está falando ali da importância dos refrões dele. Engraçado, acho que é o Salmo 43 que Davi compõe. Não, é 34. Bom, não sei, então não vou falar, porque eu não tenho certeza. Então está falando da importância do refrão. Isso acontece no louvor nosso atual hoje, já viu isso? Você tem uma música que você gosta muito dela e que você adora muito a Deus com ela, é a sua preferida. E você vai adorando e vai adorando. Meu irmão, quando chega no refrão, você já está aí, você explode, o negócio é diferente. Por quê? Porque lá no refrão está a essência da canção para você. Está a essência do que você quer dizer para Deus e do que você quer receber do Senhor. Por isso também tem que ter cuidado com que tipo de louvor a gente está adorando hoje nos dias atuais. Tem louvor que não é louvor, porque não expressa essa essência de Deus. Amém? Eu não vou entrar isso não, porque ele fala do casamento no final. Ao começo desse refrão no Salmo 42:5, 42:11 e 43:5, o fato de Salmo 43 ser sem título e a forma inteira dos dois salmos, tudo indica uma só composição original, um texto só. Amém? 3.0, esclarecimento sobre algumas expressões. Ele vai falar algumas expressões dos livros. Nos Salmos existem algumas palavras, que são difíceis de entender, certo? Assim, nesse tópico, vamos destacar algumas dessas palavras. Se você, porventura, estiver lendo e parar com a palavra
palavra dessa, você vai saber o que são. Na tentativa de facilitar o leitor o melhor entendimento dos termos, o que está querendo dizer. Selá, Higai, eu achei que uma só está errada aí, e Mictão. Esses termos provavelmente estão correlacionados na área musical e são encontrados em alguns salmos, Salmos 3, depois a gente abre lá. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, a palavra selá é um termo que parece indicar uma pausa no cântico, enquanto os instrumentos continuam a tocar ou enquanto se introduz uma doxologia. O que é isso? É a maneira de cantar. É isso? Como se fosse o maestro lá. Um amém, etc. Olha só que interessante. Sabe na Bíblia? Eu vou inventar só pela ilustração. Então Deus derramará poder e glória sobre a sua vida. Então o Senhor fará selar. E você está proclamando lá. Ué, e você está proclamando lá e acha que selar selando alguma coisa lá. E aí você vai. E aí você olha. Agora você está aprendendo que selar é uma pausa dramática, uma pausa na canção. E os instrumentos tocando, fazendo solo, para depois voltar de forma doxológica, de forma correta, com treinamento e tudo mais. Ocorre 71 vezes. Ocorre 71 vezes em Salmos. Então, 71 vezes de lição você vai ver essas três palavras que indicam, sei lá, no caso, eu acho que está falando especificamente. Por causa dessa incerteza, é também por não ter sido parte do texto a cada salmo, como originalmente escrito. Essa palavra é omitida em grande número de traduções. Olha lá para o pessoal da. Eu esqueci o nome do órgão. É a Organização Brasileira da Bíblia. Eu esqueci o nome. É um órgão específico. Ele trata disso, beleza. A função dele é essa. O que ele faz? Ele tira o selar da palavra. Nesse caso, ele está pecando por tirar o selar da palavra? Não. Ele não está tirando o sentido. Quem tiver interesse em descobrir como se organiza aquele canto, vai pesquisar mais profundamente. Sociedade Bíblica do Brasil. Fala? Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil. Então eles têm esse entendimento, tradução. Então, numa revista de corrida, eles mudam essas coisas. Diga, Cristiano? Não? Beleza? Inclusive na revista Almeida, né? NTLH. Depois olha para mim, quem tiver com internet aí, qual que é a sigla da que fala da tradução do hebraico para o português. Tá mais por isso, para a gente divulgar também para o pessoal que tiver interesse. Quanto ao termo Higai, com lá só mesmo. Higai é um termo musical que provavelmente significa melodia para meditação ou interlúdio. Então, está falando daquela frase, aquele refrão que foi cantado, você tem que meditar nele, muito profundo. E Mictão é um título hebraico de 6 salmos, podendo referir-se a uma oração silenciosa. Então é tudo pela lógica do que acontece. Pode passar dessas 3 palavras aí. Gedutum e Masquil. Gedutum é um levita da família de Merari a serviço do templo de Jerusalém, que foi nomeado pelo rei Davi para dirigir a música e o grupo dos cantores do templo. Davi foi conhecido por levar louvor para a tenda, para o lugar santo. Davi foi conhecido, ele mandou ter louvor 24 horas naquele lugar. Também havia outros 2 levitas que o ajudavam. Eram eles Remã e o Asaf. Pode passar. Por fazer parte do grupo dos músicos, seu nome aparece muitas vezes no livro de Salmos. A gente não sabe o que é um nome dele, é um nome próprio. Tá? Davi nomeou como chefe dos músicos do tabernáculo. Masquil, término hebraico, aparece nos encabeçamentos dos seguintes salmos. Tem a quantidade de salmos aí. É um termo que significa instrução. Estes salmos davam instruções para o
remanente fiel. Lembra que a gente falou? O livro de Salmos ajuda a voltar para o equilíbrio. O que eu tenho que fazer? A mesma palavra no plural, masculino, significa os sábios e os entendidos. Amém? E por último, décadas. Cada um desses 15 salmos, também conhecido como cântico de romagem, o termo hebraico traduzido por romagem igualmente pode significar degraus ou escaladas, e vem de um radical que quer dizer subir. Radical é a parte da palavra que permanece, como quem sobe a uma escada. 10 desses salmos são anônimos, 4 são atribuídos a Davi e 1 a Salomão. Então, décadas aí, esses salmos foram escolhidos a fim de compor um inário para ser usado pelo povo que ia a Jerusalém celebrar as 3 festas anuais. Então era tipo o hino deles para falar sobre as festas específicas, né? A Páscoa na primavera, Pentecostes no começo do verão e Tabernáculos no outono. Essas 3 festas vão ser estudadas por nós nessa revista também. Uma lição para cada um, provavelmente, não tenho certeza. Os peregrinos entoavam esses cânticos em conjunto, enquanto viajavam em grupos de famílias para Jerusalém, e isso ajudava a concentrar os pensamentos naquilo que o Senhor havia feito por sua nação. É como se fosse uma concentração. Eles estão indo para uma festa específica, e festa aqui, ela não tem um sentido só de comunhão, loucura, não. Comunhão não tem nada a ver com isso. Assim, comunhão e diversão, por exemplo. Não. Tinha um ornamento ali, tinha um objetivo da festa. Então eles iam cantando essas canções para eles se concentrando qual que era a intenção de ir, qual que era a intenção. Você já veio para a igreja mentalizando as coisas, cantando músicas, cantando louvor? O que você está dizendo para o Senhor? Eu estou indo te adorar, eu estou te adorando para ir te adorar, eu estou concentrando para ir te adorar. É isso que você faz, é isso que eles faziam. Então eu não quero. Vai que você está no meio do caminho e xinga alguém no trânsito, se estiver cantando louvor, você não vai fazer isso. Não é só dessa forma simples, não. Tá? Sou bem radical nesse ponto. Mas era uma das maneiras de eles se concentrarem naquilo que eles tinham. A gente é muito dinâmico, é muito fácil a gente mudar o nosso coração, mudar. Né? Então, através do louvor, da adoração, quando você volta para o seu espírito, amém? Aquilo permanece. É maravilhoso. Então essa é a intenção deles aí. Pode passar. Conclusão. Acha para mim. Que oração, por favor? 9h20. Vê se acha para mim aí. Mateus, Jesus falava sobre Mateus aonde aqui? Vamos ver se acha. Vamos ver se eu não passo vergonha aqui também. 5:32. 5:32. Abre aí para mim, por favor. Mateus 5:32. Verso 31. Beleza. Então, esse é um exemplo que às vezes a tradução é uma palavra que ela tem 2 sentidos do hebraico. E aí na hora pornei Moisés, na hora de vir para o português, no caixa direito o pessoal confunde bastante. Pornei Moisés, essas palavras do hebraico que tem. foi dito, qualquer que deixa a mulher. Comunicação. Aqui ele traduziu certo, ó. Garotinho. Então vamos lá. Aqui nesse exemplo específico, eles estão dizendo aqui na palavra de Deus e sobre a carta de divórcio que Moisés deixava o marido dar para a esposa em certos casos, certo? E aí Jesus vem falando, para mim foi dito, qualquer que deixar sua mulher dele cai divórcio. Aí eu, porém, agora vem o que Cristo diz, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com uma repudiada, comete adultério. Então, eu, porém, vos digo aqui, parece um excludente de licitude. Então diz, tinha outro versículo, volta mais para cima, deixa eu ver se ele deixa esse... Deuteronômio 24 fala do divórcio. Fala. Não, mas aí já é a lei de Moisés, né?
E sim, não é isso que eu quero, não. Não, deixa aí mesmo. Deixa aí. Pode descer, pode voltar para o 31 e 32. Aqui no caso, é porque tem um de Lucas que ele também fala por um outro sentido, tem umas coisas a mais. Tem umas coisas que ele falou só para os discípulos dele, está em outro livro também, não é só em Mateus não. Mas depois a gente vê isso. O que acontece aqui? Parece que eu, porém, vos digo que é um estudante de instituto. Está dizendo que ele retifica o divórcio, que ele concorda com o divórcio. E olha só o que o versículo quer dizer. Tem Bíblia aqui que fala relação sexual ilícita. Alguém tem alguma tradução parecida para a gente comparar? É isso mesmo. É isso mesmo? Se quiser pegar esse exemplo depois, a gente... Tem Marcos. Fica melhor, né? Mas dá uma vontade de falar o que é o... Tem Marcos 10 também. Hã? Marcos 10. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Beleza. Exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Parece que é o adultério. É isso que o pessoal pensa. Então, ou seja, se você repudiar sua mulher, a não ser que ela te traia, você está errado. Não pode. Então, no caso de traição, eu posso repudiar minha mulher. É isso que o povo pensa. Mas relações sexuais ilícitas não é pornéia, é moicheia no hebraico. Ou seja, é fornicação, mas é mais específico ainda, é um tipo de fornicação. Vamos entender o contexto histórico daquele tempo. Funciona mais ou menos assim. Se você está casado com alguém e tem relação com outra pessoa, o que você cometeu? Adultério. Se você não é casado e você tem relação sexual, o que você cometeu? Fornicação. Percebe a diferença? Fornicação, eu não sou casado, eu tenho relação com alguém. Adultério, eu sou casado e tenho relação com alguém. Tem como um casado cometer fornicação? Pense bastante. Tem como um casado cometer fornicação? A outra pode, mas um casado pode cometer fornicação? Não. Porque quem é liberado para liberar outro não é o casado. Se o outro está cometendo fornicação, ele não precisa de autorização de Jesus para liberar. Ele não é casado com ninguém, mas o casado sim. Então ele tem como cometer fornicação? Não, ele só pode cometer adultério. Não tem como se liberar. Bom, mas está falando, eu porém vos digo, como que é isso aqui? Isso é um caso específico. Como que eu sou casado e cometo fornicação? É isso que está dizendo. Naquele tempo, o casamento era muitos dias. E o despojo da relação sexual do marido e da esposa era a última coisa que acontecia. Então tinha como eu me casar com a minha esposa e ter 7 dias de festa. E nesse tempo ela ter relação sexual ilícita, que é a fornicação. Porque a gente de fato não está casado, mas também já está casado também. Aí nesse caso eu estou falando, nesse caso aí, mano, você pôs aliança. Só que hoje isso é possível? Não, só naqueles específicos. Então, eu casei com a Camila hoje. Começou os dias de festa e os culturais. No segundo dia, ela teve relação sexual ilícita. No terceiro dia, eu descobri, eu posso cancelar o casamento, dou carta de divórcio para ela. Eu cancelo tudo. É isso que Cristo está dizendo. Então, não, diga, mano. No dia de hoje também tem. Porque o cara, por exemplo, já vi casos de pessoas casando civil na quarta. Sim, e sim. o casamento religioso você não sabe. Isso, exatamente. Mas no meio termo a pessoa não tem relação sexual. Isso, porque não consumou. Isso. Exatamente, pode. Aí no caso é a mesma coisa de uma anulação, mas não é um divórcio. Deus não é a favor de divórcio. É isso que é importante. Então o pessoal diz, só um minutinho, é sim, porque está escrito relação sexual ilícita. Mas por quê? É a tradução que escreveu isso. Porque porneia e moicheia, as duas quer dizer relação sexual ilícita. Só que porneia é fornicação e moicheia é adultério. Entende? Então aqui não é moicheia, é porneia, é fornicação. Mas na Bíblia, quando fala de casamento, está se referindo nos dias atuais. Civil ou religioso tem que ser considerado? É a mesma coisa que seu pai falou. O civil é o começo e o religioso é a continuação.
e a lua de mel é a consumação. Pela lei civil, se você se casar com alguém no civil ou religioso, for para a lua de mel, e a pessoa não quiser ter relação com você, você tem direito civil de ir lá e anular o casamento. Entende isso? Se a pessoa não quiser, porque não consumou. A intenção do casamento hoje, civilmente, além de um monte de outras coisas, não é só puramente isso, também é constituição de família e ou procriação, porque também é considerado família casais homoafetivos, né, pela lei civil. Entende isso? Então, se a pessoa não quiser, você tem direito de anular. Tudo tem um prazo lá, mas você não consegue isso. E não é divórcio, é anular. É anular, é isso que ele está falando. Eu anulo, mas eu não dou divórcio. Tem que pagar uma taxa. Diga, mano, você queria? Não, Fala. a questão dessas festividades aí culturais, eu entendo essa passagem de fornicação, mesma coisa que um noivado, né? Mas o noivado, eles ainda não são casados, é fornicação ainda. Entendeu? Mas não é querido. Lá, mas na verdade o noivado deles. É porque assim. Tinha um noivado, né? Tinha um noivado também? Eles tinham, mas não era essa parte. Porque esse rito em que começava era de fato já o casamento. É que durava dias demais, essa é a questão. Mas também tinha um noivado, entendeu? É tipo naquela transformação da água pro vinho lá, que acabou. Ali era uma festa de casamento. Ali acabou porque provavelmente tinha muitos dias de festa já. Quando Cristo transformou a água no vinho, né? Tinha muitos dias de festa. Entende mais ou menos aquilo ali? Então, basicamente, não tem motivo para. Não, basicamente não. Isso é a palavra de Deus que eu estou dizendo, isso é o que eu creio. Me desculpe se fico com raiva, eu não sei qual é a posição da igreja, mas meu papel é falar o que eu creio, o que eu vejo na palavra. Estou deixando bem claro um exemplo de tradição que às vezes pode trazer confusão. E esse tipo de coisa tem que ser esclarecido, a igreja tem que se posicionar, um culto em si é extremamente importante. Tem gente que acredita e ensina o outro que Deus quer que você separe, que Deus quer que você se livre, porque você conheceu essa pessoa quando você não conhecia a Deus. Significa que agora que você conhecer a Deus, tudo é novo. Você pode ter outra vida com outra pessoa, você tem que separar. Então eu não vou falar que você não pode ter outra vida com outra pessoa, nunca. Mas eu não vou dizer para você que você tem que separar para você viver bem com essa pessoa. Não existe isso. Não é isso que a palavra de Deus diz, isso é errado, isso é mentira do diabo. Então tem que tomar cuidado também da condenação, né? Dos que já se separaram, né? Sim, por isso eu estou dizendo, ninguém vai pregar os costumes aqui. Estou dizendo que a palavra diz. Amém? Glória a Deus. Beleza? Vamos para a conclusão então, vamos encerrar. Está a conclusão já? Foi tão rápido, eu nem vi passar a conclusão assim. Foi mal, meu filho. Pode passar. Os salmos incorporaram o que havia de melhor nas formas poéticas dos hebreus, tendo-os desenvolvido, e eram acompanhados por um surpreendente desenvolvimento musical, com frequência usada para acompanhar a recitação dos salmos na adoração formal de Israel. Ambrósio dizia que os salmos são a bênção do povo, o louvor de Deus, o elogio dos fiéis, o aplauso de todos, a linguagem universal, a voz da igreja, a profissão harmoniosa de nossa fé, a expressão de nossa entrega total, a alegria de nossa liberdade, o clamor de nossa alegria transbordante. Amém? Aqui começa uma caminhada nossa na proclamação da palavra através do livro de Salmos. E é importante que a gente já tenha revelação disso e receba do Senhor nesse sentido. Isso é uma conclusão da lição do trimestre passado. Nós falamos sobre a família durante 3 meses, desenvolvendo a família. O livro de Salmos é um dos exemplos da palavra de Deus que pode trazer força e mudança na família, mas em toda a Bíblia também, tá bom? O livro de Salmos não é um livro melhor, que tem poder que o outro livro não tem. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que a revista fala. Mas nós vamos focar a nossa atenção nesse livro, especificamente por 3 meses. Você é o nosso convidado. Põe a lição próxima, por favor. A próxima lição é Jesus Cristo e missões nos Salmos. Por quê? Porque a gente lê o Velho Testamento com a chave do Novo Testamento. Se a gente lê o Velho Testamento
com a chave humana, a gente não consegue receber a revelação do Senhor. Tem que ler o Velho Testamento. Essa paralelidade. Você é o nosso convidado. Eu quero convidar você que vai dizimar e que vai ofertar. Amém? Nessa noite ou nessa semana. Provavelmente você já tem as informações da igreja. Caso você vai fazer um depósito, uma transferência. Se você tiver necessidade de alguém ir presencialmente até você, tomando os devidos cuidados, né, de quarentena, máscara, gel, não está no grupo de risco, você quer receber uma visita ou quer vir à igreja, entre em contato com o pessoal da logística para a gente poder organizar essa questão. Amém? E desde já nós agradecemos àqueles que têm tido para semear, para doar cesta básica, para ministrar, às vezes, valores para a gente pagar as coisas aqui da igreja. Que o Senhor te abençoe. E tem um desafio agora de 3 meses para que eu e você recebamos mais do Senhor. Eu queria orar com você nessa noite. Não fique com raiva por causa do negócio do casamento, mas nós precisamos buscar o que a palavra nos ensina. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Feche os seus olhos onde você está. Pai, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Apresentamos a igreja diante do Senhor. Apresentamos os pastores diante do Senhor. Cada liderança e cada membro. Cada irmão que mora em Goiânia, independente de denominação. Cada homem, mulher e criança deste mundo, nosso país, desse mundo. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos receber do Senhor. Nós queremos que os nossos olhos sejam abertos para Ti. E que nós sejamos canal de bênção nessa geração. Canal de bênção nessa nação. Que a nossa família seja mudada pelo Senhor. Que a nossa família seja transformada pelo Senhor. Que a Tua palavra tenha poder de nos mudar. E nunca mais seremos os mesmos. Entregamos a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Antes de encerrar, queria convidar você que quiser adquirir uma das nossas revistas para acompanhar em casa, estudar a lição antes da lição. Fala com a Ohana, por favor, ou então comigo, ou então com o pastor João, amém? Põe no grupo de oração que a gente entra em contato com você. A gente tem revista de aluno a R$13, a R$12 e professor a R$15, 12 e 15, amém? Professor a gente só tem 5 exemplares e de aluno a gente tem 20 exemplares, amém? Deus abençoe o seu vídeo.